Oi, povinho, saudade imensa de vocês. Infelizmente, ainda não podemos retomar as nossas aulas presenciais. Então, nós vamos seguir por aqui, com as aulas online. Hoje nós vamos iniciar a Primeira Guerra Mundial, conflito que aconteceu no início do século XX, entre os anos de 1914 a 1918. Ela ficou conhecida como a Guerra das Trincheiras. Acho que todo mundo já assistiu a algum filme que mostra uma cena de guerra assim, né? O pessoal, os soldados entrincheirados. Então, dá uma olhadinha nesse texto que acompanha a imagem. Viver nas trincheiras é adiar a morte. A morte chegará pelo fogo inimigo, pelos gases tóxicos que asfixiam, ou afogam, ou pelas doenças que inevitavelmente se contrairão neste inferno de lama. Povinho, esse conflito da Primeira Guerra Mundial vai ser intensamente marcado pelo uso da tecnologia bélica. Gases, armas, submarinos, aviões. Vai ser a indústria a serviço da guerra. Esse momento, esse início do século XX, é um momento de muita euforia por parte dos Estados Unidos e por parte dos países europeus que estavam extremamente industrializados. É um momento conhecido como a Bela Época. Acompanhe agora esse texto comigo. Ciência e tecnologia na Bela Época, Belle Époque, em francês. Ao longo do século XIX, a industrialização expandiu-se da Grã-Bretanha para o restante da Europa e para os Estados Unidos. Entre 1870 e 1914, ocorreu um surto industrial, conhecido como Segunda Revolução Industrial. Na Europa Ocidental, a expansão da indústria e as novas tecnologias provocaram enormes transformações. Grande parte da população foi alfabetizada, a religião perdeu influência social e cultural, e a ciência e a tecnologia integraram-se progressivamente ao cotidiano das pessoas. Nesse período, as elites e uma parcela da classe média da Europa Ocidental e dos Estados Unidos viveram momentos de euforia e crença no futuro promissor, com base na ideia de que o progresso tecnológico propiciado pela Segunda Revolução Industrial poderia resolver todos os problemas econômicos e sociais da humanidade. Povinho, nesse momento nós temos o surgimento da fotografia, do cinema, por meio do cinema a divulgação desse modo de vida americano, way of life, que era consumir, por exemplo, ter eletrodomésticos como aspirador, micro-ondas, máquina de lavar, o carro, sinônimo de status. Então, esse período é muito caracterizado pela tecnologia e pelo poder de consumo e pelo modo de vida da classe burguesa. Dá uma olhadinha aqui no último ponto. O gosto burguês tornou-se hegemônico e apenas as obras que estavam de acordo com os valores estéticos dessa classe eram valorizadas. Pois bem, a questão é que enquanto a Europa, os Estados Unidos, estavam vivendo esse momento de glamour, esse momento de trabalhar, consumir, do ter, a gente tem o outro lado, a parte oriental, que está vivendo conflitos, como é a região dos Balcãs. Acompanhe aqui comigo. A Primeira Guerra Mundial teve início com um conflito separatista localizado na região dos Balcãs, na Europa Central. E, em pouco tempo, envolveu potências rivais tomando proporções inesperadas. Vamos voltar lá no slide. Os motivos que vão levar à Primeira Guerra Mundial são vários. A gente tem o nacionalismo, como o pan-eslavismo, que era o sentimento das nações de origem eslava quererem se unificar sobre a tutela da Rússia. Só que tem um problema. A gente tem o Império Austro-Húngaro que domina nações que são de origem eslava, como a Bósnia. Então, a Sérvia, ela tenta, por meio de grupos radicais, de grupos terroristas, fazer com que a Bósnia se separasse, tivesse um movimento separatista, conquistasse a sua independência e assim pudesse se integrar ao pan-eslavismo. A gente tem o pan-germanismo, que é a população de origem germânica se unir, formar a grande Alemanha. Temos o revanchismo da França em relação à Alemanha, o revanchismo da Inglaterra para com a Alemanha,
Lembre-se que a França, ela perdeu 2 territórios, a Alsácia e a Lorena, quando houve a Guerra Franco-Prussiana, e ali se deu a unificação da Alemanha. E a França, perdendo esses 2 territórios, ficou alimentando esse sentimento de revanchismo. Já a Inglaterra alimenta o revanchismo em relação à Alemanha pelo fato de que nessa segunda fase da Revolução Industrial, a Alemanha conseguiu superar a Inglaterra na produção de aço. Então, a Inglaterra perdeu o mercado consumidor. Outro grande motivo para levar à guerra vai ser o imperialismo. Lembre-se que naquela conferência de Berlim, a Alemanha saiu se sentindo extremamente prejudicada, porque a Inglaterra e a França fizeram uma aliança, conquistaram os melhores territórios no continente africano, e a Alemanha saiu então insatisfeita, logo gerando esse sentimento de revanchismo. E temos a corrida armamentista, essa tecnologia intensa pela qual a Inglaterra e os Estados Unidos está passando nesse início de século, levou eles a se voltarem para a produção bélica, a produção de armamentos. Então, soma tudo isso, povinho, acabou fazendo com que os países se unissem e formassem as alianças para, no caso de um possível combate, elas poderem se defender. A primeira aliança formada foi a Tríplice Aliança em 1882, composto por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. E o segundo grupo, a Tríplice Entente, foi em 1893, formado por Grã-Bretanha, França e Rússia. Aí você pode até me perguntar, cadê os Estados Unidos? Ele não participou da Primeira Guerra? Calma, daqui a pouco ele entra na história. Então, povinho, motivos eu tenho vários para esses países se degladiarem, se enfrentarem, iniciarem a Primeira Guerra Mundial, não é? Mas qual foi o motivo que fez a guerra começar? Qual é o motivo gerador? A gente vai chamar esse motivo gerador de estopim. Estopim nada mais é do que esse pavio aqui, ó. Aqui o nosso pavio. Quando ele queimar, a bomba explode, não é? A bomba são aqueles vários motivos que a gente falou. Agora, o estopim vai ser o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, que vai fazer uma visita à Bósnia, e o grupo separatista Blackhead, Mão Negra, da Sérvia, vai assassinar o Francisco Ferdinando. A figura do Gravino Príncipe, um sérvio, vai cometer esse assassinato. E que vai levar, claro, a Áustria-Hungria a querer vingança contra a Sérvia. Só que a Rússia vai sair em defesa da Sérvia. E lembra que a Rússia já estava aliançada? Então, a Sérvia é pequena, não tem bala na agulha para combater o Império Austro-Húngaro, mas a Rússia tem. E a Rússia tem os seus aliados, a Grã-Bretanha e a França. Enquanto que do outro lado, o Império Austro-Húngaro está assessorado lá, ó, pela Alemanha, pela Itália. Então, quer dizer que isso é o nosso movimento deflagrador, é o nosso estopim para a Primeira Guerra Mundial. Agora eu quero que você acompanhe esse vídeo aqui bem rapidinho. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do
Então, Corvinha, deu para sentir no documentário um declarando guerra para o outro e o poderio tecnológico que eles tinham para aquele conflito, certo? Pois bem, iniciamos a nossa Primeira Guerra Mundial, conhecida como a Guerra das Trincheiras. A primeira fase da guerra, entre 1914 e 1915, a gente tem avanços e recuos das forças em combate associados ao desenvolvimento da tecnologia bélica com novos armamentos, ampliação e mudança no sistema de alianças. O Império Otomano e a Bulgária aliaram-se à Alemanha e à Áustria-Hungria, e a Itália adere à Entente em 1915, após acordo com a Inglaterra, que lhe assegurava as províncias de Trieste, Trentino e Istria, ainda sob o domínio austríaco. A Guerra das Trincheiras, entre 1915 e 1918. As trincheiras, imensas valas cavadas na terra que abrigavam os soldados protegidos por barricadas de sacos de areia. Em abril, a entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado da Tríplice. Lembre-se, os Estados Unidos, por muito tempo, se manteve neutro. Ele vendia armamentos para a Inglaterra e para a França, ou seja, para a Tríplice Entente. E a Alemanha, por conta disso, acabou afundando navios da Inglaterra, dos Estados Unidos, o que acabou dando para eles um motivo para entrar no conflito. Leve em consideração que a Tríplice Aliança, formada por Áustria-Hungria, leve em consideração que a Tríplice Entente, formada por Rússia, França e Inglaterra, perdeu a Rússia, porque em 1917 ela se retira do palco de guerra porque estava atravessando o período interno da Revolução Russa, que vai ser o nosso próximo conteúdo. E com a entrada dos Estados Unidos, ainda assim fica um desequilíbrio muito grande de força, porque o poderio bélico pelo que os Estados Unidos estavam naquele momento não tinha como outras nações rivalizarem com ele. Então, a entrada dos Estados Unidos acaba levando a vitória da Tríplice Entente. Aí a gente segue para o período da Conferência. Eita, porvinho. Aqueles momentos do branco, estão lembrados? Então, daqui a pouco a informação vem. A gente segue aquele período que vai para julgar a Alemanha, a Áustria-Hungria, que vai ser totalmente desmembrada, formando várias nações naquele cenário ali do leste europeu. E assim a gente tem o final desse conflito. Deixa eu puxar aqui a informação para vocês. O sistema, por favor. É igual na aula, né? Tudo acontece. Pronto, vamos lá. Filando aqui, que minha memória no momento não conseguiu trazer a informação, após meses de negociações, os resultados foram outros. O Tratado de Versalhes, em 1919, puniu severamente a Alemanha, impondo-lhe indenizações, perdas territoriais e proibição de organizar um exército. Os impérios austro-húngaro e otomano foram desmembrados, dando origem a vários pequenos países, e também foi fundada a chamada Liga das Nações, com o objetivo de evitar uma nova guerra, que vocês já sabem que não conseguiu, porque depois nós veremos sobre a Segunda Guerra Mundial.
Povinho, para finalizar, acompanha aqui comigo agora. Bom, vai ficar para a próxima aula. Simplesmente travou. Eu queria que vocês vissem um documentário, outro documentário curtinho, mas posteriormente a gente pode ver, tá? Façam o seguinte. Deem uma olhadinha aqui. Vai lá no YouTube, digita Primeira Guerra Mundial, o fim de uma era. Vai abrir aqui esse documentário para vocês, está aqui o link. Esse é longo, não é de minutinhos como esses que eu usei com vocês, mas eu garanto que vocês conseguem um tempinho para ver e assim, quando nós formos fazer as atividades, vai ficar bem mais fácil para assimilar, tá? Cheiro no coração, fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima aula.